Você já parou para pensar por que, tantas vezes, a gente se conecta muito mais com personagens quebrados do que com aqueles heróis perfeitos e sem defeitos? Parece estranho, né? Mas tem algo nos personagens cheios de cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, que ressoa com a gente de um jeito que nenhum discurso de perfeição consegue. É como se a gente enxergasse um valor imenso naquela pessoa que carrega uma culpa pesada, que vive com medo constante, que luta contra uma raiva que parece não ter fim, mas que, apesar de tudo isso, continua de pé, continua andando. Eles não são exemplos a serem seguidos o tempo todo. Pelo contrário, muitas vezes eles tomam decisões horríveis. Eles metem os pés pelas mãos. Às vezes, eles acabam ferindo justamente as pessoas que mais amam no mundo. E é exatamente aí, nesse caos, que a gente consegue enxergar a humanidade deles. A gente vê um reflexo de nós mesmos. Talvez a verdade seja um pouco desconfortável de admitir. Nós nos vemos muito mais nesses personagens imperfeitos do que nos heróis que são sempre corretos, sempre em obras, sempre fazendo a coisa certa. Quando um anime, um filme ou um livro mostra alguém lutando não só contra um inimigo externo, mas contra a própria mente, contra os próprios traumas, contra aquela vontade avassaladora de simplesmente desistir de tudo, aquilo bate diferente. A gente sente, porque essa é uma luta que muitos de nós conhecemos bem de perto. Não é sobre dragões ou monstros, é sobre acordar de manhã e enfrentar os próprios demônios. E ver alguém na tela passando por isso nos faz sentir um pouco menos sozinhos em nossas próprias batalhas. E tem outro ponto fundamental. Esses personagens quebrados abrem espaço para a gente se fazer uma pergunta que pouca gente gosta de encarar de frente. A pergunta é: eu realmente sou uma boa pessoa? Ou eu só nunca tive medo de verdade? Nunca fui colocado à prova de verdade? Porque é muito fácil a gente sentar no nosso sofá confortável e julgar o personagem que errou feio, que traiu um amigo, que escolheu o caminho egoísta. Olhando de fora, tudo parece simples. O difícil, o que exige coragem, é admitir que, em certas situações extremas, com a pressão certa, com o medo certo, talvez a gente fizesse a mesma coisa, ou talvez até pior. É por isso que essas histórias que exploram a fragilidade humana, a ambiguidade, as famosas zonas cinzentas da moralidade, ficam gravadas na nossa mente por tanto tempo. Elas nos desafiam. Não se trata de justificar os erros ou romantizar o sofrimento, de forma alguma. É sobre encarar de frente uma verdade universal. O ser humano é complexo, é contraditório. Nós somos capazes do maior amor e da maior crueldade. Temos luz e sombra dentro de nós. E quando a arte reflete isso, quando ela nos mostra personagens que são um emaranhado de boas intenções e péssimas decisões, ela está, na verdade, nos mostrando um espelho que nos permite entender melhor, não só o personagem, mas a nós mesmos. São nessas rachaduras, nessas imperfeições, que a história ganha profundidade e se torna inesquecível. Porque a perfeição é um ideal distante, mas a luta para ser um pouco melhor a cada dia, mesmo carregando o peso dos nossos erros. Isso é real. Isso é humano. E agora, eu quero saber de você. Se você fosse um personagem de uma história, de um anime, de um filme, você acha que seria o herói certinho? Aquele que sempre sabe o que fazer? Ou seria alguém cheio de rachaduras, cheio de falhas, mas que está sempre tentando fazer o melhor que pode com as cartas que a vida deu? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler a sua resposta. E se você curte esse tipo de reflexão mais profunda sobre personagens e histórias, não se esquece de seguir o canal, para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!